Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Você participará de uma aula que é parte de um estudo de toda a Bíblia. O propósito desse estudo é que você tenha um conhecimento geral e introdutório da Bíblia e que você possa ver como um livro encaixa-se com o outro e, o mais importante, para que você saiba qual a aplicação que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem para a sua vida. Iniciamos o estudo do livro de Gênesis e agora já estamos estudando os profetas do Velho Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo do livro do profeta Ageu. O livro de Ageu possui apenas 2 capítulos pequenos, mas esses 2 capítulos são um resumo de 4 sermões muito importantes desse profeta. Ouça esse resumo de seus 4 sermões. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. No estudo do profeta Ageu e dos outros 2 profetas que o procederam, Zacarias e Malaquias, deparamos com um contexto histórico diferente do que temos visto até agora. É importante ter conhecimento desse contexto quando estudamos esses profetas. É bom termos a perspectiva histórica. Esses 3 últimos profetas do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas do pós-exílio. Eles são profetas que surgem depois do exílio da Babilônia. O exílio babilônico é um marco muito importante na história do povo de Deus e nos livros proféticos do Velho Testamento. Os profetas são classificados como profetas pré-exílio, no exílio e pós-exílio. Todos os profetas que vimos até agora foram profetas do pré-exílio. Alguns deles foram profetas no exílio, mas os últimos 3 profetas do Velho Testamento são profetas do pós-exílio, porque viveram e pregaram no período posterior ao exílio do povo de Deus na Babilônia. Isso quer dizer que eles estão relacionados com o retorno do povo de Deus da Babilônia. Quando estudamos os livros históricos da Bíblia, aprendemos que o exílio babilônico não foi apenas uma deportação do povo de Deus para a Babilônia. Jerusalém foi sitiada 3 vezes.
Houve várias deportações do povo para a Babilônia, não apenas uma. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, aprendemos que não houve apenas um retorno definitivo do exílio babilônico. Na verdade, houve 3 retornos diferentes. O primeiro retorno aconteceu quando o governador de Judá era Zorobabel e o sumo sacerdote era Josué. O propósito desse primeiro retorno era reconstruir o templo de Deus. Quando os medos e os persas conquistaram o Império Babilônico, aconteceu um grande milagre para o povo de Deus. Um dos primeiros atos do imperador dos medos e dos persas, Ciro o Grande, foi decretar que qualquer pessoa do povo de Judá que estivesse cativa na Babilônia e quisesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, poderia ir. Ciro o Grande deu os recursos financeiros necessários para que o retorno e reconstrução do templo fossem possíveis. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, vimos que não foi todo o povo que quis voltar. Apenas cerca de 50.000 pessoas quiseram voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade, enfim, reconstruir o seu país. O principal objetivo do primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué era a reconstrução do templo de Salomão, que era o centro de adoração do povo de Judá. O segundo retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém foi liderado por Esdras. O propósito desse segundo retorno, depois de 70 anos do primeiro, era implementar um ministério dinâmico no templo que tinha sido reconstruído por Zorobabel e Josué. 13 anos depois que Esdras liderou o segundo retorno, Neemias liderou o terceiro. O propósito do terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor do templo de Salomão e da cidade de Jerusalém. Portanto, houve 3 retornos diferentes. A pregação dos profetas Ageu e Zacarias estava relacionada com o primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sacerdócio de Josué. Ageu e Zacarias tinham o objetivo profético de reconstruir o templo e pregavam sobre isso. Quando o povo de Judá voltou para reconstruir o templo, formava um grupo de 50.000 exilados, refugiados, sem qualquer posse. Quando os babilônios conquistaram o povo de Judá, havia um exército de 600.000 soldados e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Quando voltaram do exílio, eram apenas 50.000 pobres refugiados. Provavelmente, eles se pareciam com os refugiados que vemos hoje na televisão. Eles não tinham um exército, não eram uma nação, não tinham uma identidade como nação, não tinham poder político nem exército, e a população que vivia na Judéia e em Jerusalém era muito pequena. O povo que tinha sido deportado era de Jerusalém e da Judéia. A maioria do povo de Judá foi deportada para a Babilônia. Esse era o costume do exército quando conquistava uma cidade. O povo que vivia no território do reino de Israel na época do primeiro retorno do povo de Judá do cativeiro da Babilônia era um povo pagão, que mais tarde foi chamado de samaritano. Eles eram odiados pelos judeus nos dias de Jesus porque tinham se unido aos judeus por meio do casamento, o que era proibido aos judeus pelas leis de Moisés. Esse povo pagão não queria que os judeus se dessem bem na volta do exílio. Eles acreditavam que a causa de Judá ter sido uma grande força militar fora sua religião. E se eles reconstruíssem o templo e restabelecessem essa religião, se tornariam novamente fortes, consequentemente, uma ameaça para eles. Os samaritanos se opuseram fortemente à reconstrução do templo. No início, eles atormentaram e perseguiram o povo de Judá. Esse povo pagão, que se opunha à reconstrução do templo, passou a pressionar os exilados. Por causa disso, o povo de Judá parou o trabalho no templo. No entanto, a reconstrução do templo tinha sido a causa do milagre do seu retorno. Eles se ocuparam em construir suas casas e, por 15 anos, o templo foi apenas um monte de entulho. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para pregar contra esse obstáculo à obra de Deus, que era a perseguição e a hostilidade por parte do povo que não queria o bem do povo de Judá. Uma das funções do profeta era denunciar o problema que estivesse obstruindo a obra de Deus.
Eles ficavam clamando e denunciando o problema até que ele fosse removido e a obra de Deus pudesse continuar. A obra de Deus no tempo de Ageu era a reconstrução do templo, que tinha sido interrompida. O povo estava construindo suas próprias casas. A missão e a mensagem desses dois profetas era denunciar aquela perseguição até que ela acabasse e a obra de Deus retomasse o seu rumo e a reconstrução do templo continuasse. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos, mas nesses 2 capítulos encontramos o resumo de 4 sermões. Vamos analisar o primeiro deles, que foi o texto que você ouviu no início do programa. A mensagem básica desse sermão é Deus em primeiro lugar. A Bíblia está sempre falando disso, quer nos 10 mandamentos ou em alguma história, parábola, salmos. As Escrituras sempre enfatizam Deus em primeiro lugar. O que Ageu está dizendo é: vocês estão com suas prioridades invertidas. Vocês têm que fazer um ajuste de suas prioridades. Todo mundo deveria ter uma prioridade-alvo. Gosto de pensar nas minhas prioridades como alvos. Pense em um daqueles alvos nos quais você atira. Você tenta tirar o dardo no primeiro círculo, no segundo, no terceiro. É assim que você deveria enxergar suas prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Qual é o centro do seu alvo? A Bíblia tem tantos ensinos para nós. Por exemplo, em Mateus 6, bem no meio do Sermão do Monte, Jesus dá um grande ensinamento sobre prioridades. Quando ele discute os fatos da nossa vida em ordem de prioridade, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo que a nossa prioridade, nosso alvo, deve ser Deus, o reino de Deus. Isso quer dizer, os valores de Deus e aquilo que Ele mostra a você que é o certo devem estar acima dos seus próprios valores. Todas as suas prioridades devem ser determinadas a partir desse centro. Qual é a prioridade número 1 em sua vida, hein? E a 2, e a 3, e a 4? Todas devem ser estabelecidas a partir da prioridade número 1, que é Deus. Essa é a essência da mensagem de Ageu. E ele a deixou bem clara. Suas palavras preferidas são: vejam, reconsiderem. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Essa é uma desculpa esfarrapada. Mas as pessoas sempre dão essa desculpa: ainda não é a hora. Tempo é uma coisa interessante. As pessoas adoram usar o tempo como desculpa. Deixa eu terminar lhe fazendo uma pergunta. E aí, quais são as suas prioridades, hein? Pense nisso. E até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.